Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito fale aos nossos corações nessa noite. E que a sua santa palavra produza em nós o fruto de renovo. Que possamos entregar ao Senhor toda a nossa vida. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Dos versos 23 até o verso 31. Marcos 10, do verso 23 ao verso 31. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de nosso Senhor: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. No mundo por vir receberá a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, que nesta noite os nossos ouvidos estejam aguçados, que a nossa mente esteja atenta, que os nossos corações recepcionem a tua santa palavra, para que possamos em ti nos alegrarmos nesta noite tão maravilhosa, que esta palavra produza em nós a tua verdade, que possamos, através dela, sermos encorajados a te seguir. Senhor, ajuda-nos nessa noite. Nós oramos por Cristo, nosso Senhor e Redentor, e pelo teu Espírito rogamos. Amém. Se você olhar o Evangelho de Marcos, todo o livro, você vai ver que o evangelista, ele propõe uma descrição acerca da obra de Jesus de modo bem rápido. Ele começa no capítulo 1 falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo o batismo logo sendo ali o momento onde ele começa o seu ministério. E até o capítulo 8, Marcos relata diversos sinais, diversos eventos que Cristo está mostrando àqueles que ele prega, que ele é ungido, o Messias, aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, aquele que viria restaurar a Israel, aquele que viria trazer uma nova era, um momento do porvir, tão aguardado para aquele povo que sofria tanto. Quando chega no capítulo 8, nós temos ali a grande palavra do meio desse livro. No verso 29, Pedro faz aquela declaração: Tu és o Cristo,
tu és ungido, tu és aquele que nós aguardávamos. Portanto, a partir daí, o relato de Marcos, ele se detém numa pequena viagem. Eu digo pequena, porque se analisarmos do ponto de vista geográfico, não era tão grande assim. Mas essa viagem se torna grandiosa pelo seu fim, pelo seu final, pelo seu objetivo. Jesus está chegando a Jerusalém. E o evangelista sabe já, e nós também sabemos, que o final dessa história é Jesus Cristo em Jerusalém, sendo entregue na mão de pecadores. Ele já advertiu os seus discípulos. E nesse trajeto, o evangelista separa algumas histórias, alguns fatos importantes, e aqui no capítulo 10, acerca do discipulado. Se você pudesse perguntar o que o capítulo 10 de Marcos retrata, a resposta seria o custo do discipulado. Jesus já disse no capítulo anterior que quem não perder, quem não abrir mão de sua própria vida, não é digno de segui-lo, não é digno de receber o reino do qual ele estava estabelecendo entre os homens. E aqui, no capítulo 10, nós temos uma história de um homem que diz o texto que ele é rico. E ele faz uma pergunta no versículo 17, o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e a história já foi contada. Jesus propõe a ele que vendesse tudo e o seguisse, porém diz o texto que ele sai contrariado com esta palavra, e ele se retira triste. E o motivo? Ele era dono de muitas propriedades. Com esse pano de fundo, com esse contexto, Jesus agora para essa história, e Jesus olha para os seus discípulos. E olhando para os seus discípulos, ele começa a falar algumas verdades que eu quero nessa noite que nós tenhamos bastante atenção. Algumas verdades que vão ser impactantes, mas também confortantes. Ao mesmo tempo que serão desafiadoras, também serão encorajadoras. Serão também mensagens que vão trazer a nós um ânimo confiante. Então, meus irmãos, esse texto que Jesus começa a falar agora, ele é rico, pois ele tem essas duas características que a princípio parecem antagônicas, mas na verdade revelam o seu grande propósito. Então Jesus começa no verso 23, olhando ao redor após aquele jovem o abandonar, aquele jovem simplesmente ter ido embora. Jesus olha aos seus discípulos e declara o que está escrito no verso 23, como é difícil os que têm riquezas. Ele pega aquele exemplo, aquela história que acabou de acontecer, e está dizendo, como é difícil. No verso de número 24, Jesus repete isso mais uma vez. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Eu chamo a sua atenção que na sua Bíblia deve ter uma exclamação. Tem aí no seu texto? Uma exclamação. Verso 23. Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Tem uma exclamação aí? Tem, não tem? Isso quer dizer o quê? Jesus não estava falando simplesmente uma coisa não importante. Jesus estava avocando. Isso é um vocativo. Jesus estava falando com intensidade. E aqui no verso 24, ele repete uma vez mais a mesma frase. Verso 24. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E no verso 27, Jesus disse, para os seres humanos, ou para os seres humanos, isso não é apenas difícil, isso é
impossível. Então, com essas 3 repetições, com essas exclamações, o que nós percebemos é que há uma tripla progressão acerca da impossibilidade de alguém alcançar o reino pelas suas próprias forças. O que Jesus tem aqui no ponto alto é: somente Deus pode salvar. Somente Deus pode operar isso de modo tão grandioso. Essa é a grande verdade, que Jesus aproveita aquela cena do jovem e aqui está mostrando aos seus discípulos que o homem não pode fazer absolutamente nada para alcançar a vida eterna. Naquela pergunta do verso 17, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é: isso é impossível aos homens. Não há o que você fazer. Não tem obra que você possa fazer. E claro, ele diz isso colocando ainda a questão da riqueza, a questão dos bens materiais. Ele diz que aqueles que possuem bens materiais, claro, ele está no contexto daquele jovem rico, aqueles que têm em seus corações um apego às coisas, isso se torna cada vez mais impossível. Os bens materiais podem ser, nas palavras de Cristo, uma perigosa ferramenta para reforçar a autossuficiência e a nossa independência de Deus. Se você se lembrar, esse é o grande pecado da humanidade. A autossuficiência e a independência de Deus. Gênesis capítulo 3, viu a mulher que a árvore era agradável, desejável para dar entendimento. Comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, eles estavam dizendo: Senhor, nós não estamos mais debaixo de sua vontade, de sua lei. Nós somos autônomos. A incredulidade, todo o pecado é um grito de autonomia do homem para com o seu Criador. Portanto, as riquezas e os bens materiais têm essa capacidade de dar ao homem esta falsa segurança, a ponto do homem esquecer que toda boa dádiva, inclusive as riquezas, provém do Pai das luzes. O pão de cada dia, sendo ele em abundância ou em escassez, provém das mãos de Deus. O profeta já dizia: maldito o homem que confia na sua própria força, que diz: o meu braço fez isso, e não o Senhor. Essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui aos seus discípulos. E interessante que nesse texto, assim como Jesus disse por 3 vezes, numa progressão, como é difícil e é impossível, os discípulos também, no primeiro momento, eles estranham aquela palavra, e no segundo momento, eles ficam admirados. Observe no verso 24, diz: os discípulos estranharam estas palavras. Jesus, ao dizer que como é difícil entrar no reino, qual é a primeira reação dos discípulos? Que coisa estranha. Há um estranhamento naquelas palavras, como se fosse: epa, peraí, eu não estou entendendo muito bem não. Jesus afirma uma vez mais, e quando ele afirma, diz o texto que eles ficam admirados. É claro que a palavra admirados no nosso contexto, significa uma coisa boa, mas aqui seria muito mais como perplexos, temerosos, pois a pergunta que eles fazem é: se não, sendo assim, já que você está falando isso, Senhor, quem pode ser salvo? A resposta que eles tinham a essa pergunta é: ninguém pode ser salvo. Certamente,
Os discípulos estranharam por dois motivos, basicamente. O primeiro, eles possuíam riquezas, eles possuíam bens. Você deve se lembrar, Pedro tinha uma companhia de pesca. Mateus era um cobrador de impostos. Todos eles viviam, de certa forma, de uma maneira bem. Eles possuíam certos bens, certas riquezas. E o segundo motivo era a opinião popular. A opinião popular da época dizia que os bons é que vão herdar o reino de Deus. Se você entrasse numa sinagoga no século I, você ouviria um rabino dizendo o seguinte: o reino de Deus está para vir, o Messias está para chegar, e quando o Messias chegar, nós seremos restabelecidos na terra. Esses opressores, esses gentios, serão governados pelo Messias. Ele vai nos livrar da mão deste império. Mas para que este Messias chegue, nós precisamos estar de acordo com a lei do Senhor. Os pecados que vocês estão cometendo estão, na verdade, impedindo a vinda do Messias. Essa basicamente era a esperança messiânica do século I, dentro daquela região. E aí, homens bons, e aí, homens ricos também, eram conhecidos pela sua generosidade. Um judeu ajudava muito. Você vê Jesus Cristo falando o tempo todo dos fariseus, que eles ofertavam, eles ajudavam. O problema estava no motivo que eles faziam isso. Jesus não os acusa de não ajudar, de não serem generosos. Jesus os acusa de fazerem aquilo para a sua própria glória. Então, a opinião popular da época era de que os bons recebem a vida eterna. Pois se você se lembrar, os ricos eram até louvados por isso. E Jesus, quando diz que a riqueza não é algo que evidencia a entrada no reino, pelo contrário, ela pode ser e é um grande obstáculo para aqueles que a possuem, porque ela concede a esta pessoa uma autossuficiência e uma independência do próprio Senhor. Por isso que os discípulos estranharam e ficaram admirados. Portanto, a pergunta que chega no verso 27, tudo isso que Jesus está ensinando acerca de como é difícil, conduz a essa pergunta. E a pergunta é: quem pode ser salvo? E aí Jesus dá uma resposta que eu digo que é uma resposta paradoxal. Uma resposta que ela parece antagônica. Ela parece se contradizer em alguns pontos, mas ela se complementa. Jesus diz, no verso 27, Jesus olhando para os seus discípulos, olhando para eles, olha o que Jesus diz: para os seres humanos é impossível. Então a primeira resposta de Jesus: a vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é algo que provém do próprio Deus, é algo que provém das mãos do Senhor, sendo ao ser humano impossível o acesso por seus próprios méritos. Jesus deixa bem claro que ninguém pode acessar o reino, ninguém obtém vida, ninguém obtém os benefícios do mundo vindouro por seus próprios méritos. Então Jesus está ruindo a opinião popular daquele momento. E a segunda resposta, onde Jesus diz que, no verso 29, onde Jesus fala: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente significa nesta presente era, nesse presente momento,
E ele continua, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá o quê? A vida eterna. Então Jesus disse, a resposta que Deus exige dos seus discípulos é uma vida de obediência e uma vida que entrega tudo o que possuímos. Na primeira resposta, a vida eterna é um dom e um favor divino. Mas Deus exige de nós que nós entreguemos tudo o que é mais caro a nós. Pastor, é de graça ou é exigido? Jesus responde de maneira dupla. É um favor de Deus. É Deus quem opera. Mas a evidência que nós temos, como que nós podemos saber? Pela forma como respondemos a este chamado. E como que percebemos isso? Pela forma como nos desprendemos das coisas que são mais valiosas para nós. Então, o custo do discipulado é graça para que nós possamos abrir mão de tudo que é mais valioso para nós. Foi isso que o jovem rico não entendeu. Foi isso que Pedro e os discípulos fizeram. Se você analisar as duas histórias, o jovem rico foi embora no verso de número 22, contrariado com esta palavra, porque ele tinha muita riqueza. No verso 28, Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Uma resposta contrária. Um contraste. E aqui, nós já vemos que ainda assim, tudo o que podemos fazer, essa é a grande verdade desse texto aqui, tudo o que eu e você podemos fazer, nunca será, não é o bastante para alcançar a vida eterna que almejamos, mas é a graça de Deus, é o favor divino que faz que a salvação e o discipulado, que é o seguir a Cristo, sejam possíveis em nossas vidas. É essa a ideia. Senhor, a tua graça nos alcança, a ponto de nos dar a vida eterna e também a ponto de nos fazer discípulos teus. Começa com Deus, continua com Deus, termina com Deus. E aqui, eu quero focar agora um pouco mais detalhado, de um modo mais detalhado na resposta de Jesus. A pergunta? Quem pode ser salvo? E Jesus responde com 3. Tudo. Tudo. Ele diz em primeiro lugar, para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus, primeiro, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. O que Jesus exige dos seus discípulos? Leia o verso 29. O verso 28, Pedro diz, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo. Para Deus, tudo é possível. Para nós, os seguidores, tudo é exigido. O que Deus exige de nós? Tudo. Pedro largou tudo. Os discípulos largaram tudo. Jesus diz que quem não largar, quem não mortificar, quem não abandonar, ele diz, quem não perder a sua vida, não encontra.
e perder por causa dele e do evangelho. Para Deus, tudo é possível. Para nós, tudo é exigido. E o último tudo. Verso 30. Que não receba já no presente 100 vezes mais. 100 vezes mais é uma expressão de abundância. Lembra do campo que produziu a 100 por 1? Isso é expressão de abundância. Não é um número 100 vezes. Ah, se eu tiver um campo, abandonar um campo, vou receber 100 campos. Não é isso. Se eu abandonar a minha família, eu vou receber 100 famílias. Não. Isso é expressão de abundância. No presente, o Senhor nos dará em abundância. E ele diz, no porvir, a vida eterna. A vida eterna aí não é uma vida sem fim, mas é uma vida de qualidade, de relacionamento com Deus de modo abundante que nós não podemos imaginar. Receberemos alguma coisa já, mas existe algo muito melhor. Portanto, para nós, tudo nos é concedido. Para Deus, tudo é possível. Para nós, os seus seguidores, tudo é exigido e tudo é concedido. Essa é a grande verdade. Então, o primeiro tudo, para Deus tudo é possível. A salvação do ser humano caído é obra de Deus em toda a revelação histórica. Observe as palavras de Jesus no verso 27. Para os seres humanos isso é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Deixa eu te mostrar. Deus falando com Abraão e com Sara acerca da promessa. Acerca daquele que seria a descendência prometida de Deus. E você sabe da história. Abraão e Sara já são velhos. Deus prometera a eles um filho. E ali, meus irmãos, não está falando de um casal que não tinha filhos e que Deus está apenas fazendo com que eles tivessem a oportunidade de serem pais. Não é isso. Deus fez uma promessa a Abraão. Uma promessa que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui, em Gênesis capítulo 18, eu quero ler contigo. A partir do verso 11, diz assim o texto. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, o próprio Deus pergunta para Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Observe o verso 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para Deus? A resposta, não. Desde Gênesis, Deus já está falando que a salvação é obra dele. É uma obra difícil para os homens. É uma obra impossível para a descendência de Adão, mas não para aquele que é o Criador, que faz nova todas as coisas. Para Deus não há nada difícil. Deus usa essa mesma palavra que ele usou a Sara e a Abraão, também no final do Antigo Testamento com Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 8. O povo estava completamente desanimado. O Império Medo-Persa estava sobre eles. O templo
não havia ainda se erguido da forma que eles queriam. Deus não tinha restaurado conforme tinha prometido a Jerusalém. E no capítulo 8, Zacarias tem essa palavra que ele recebe do próprio Deus, aqui no versículo de número 6. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 6, que diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, profeta Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião, Sião, Jerusalém. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor, observe, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Que contraste, rapidamente olhe para mim, que contraste da situação de Jerusalém com a situação que o Senhor está falando. Isso para os ouvintes da época era um sonho, isso era algo impossível. Jerusalém estava arrasada, Jerusalém não tinha sido reconstruída, Jerusalém estava simplesmente como uma cidade vassala, e o Senhor está dizendo: eu vou restaurar vocês. Mas observe o verso 6 agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo através do profeta Zacarias que ele, o próprio Deus, voltaria para Jerusalém. Em Marcos capítulo 10, Jesus está chegando em Jerusalém para fazer exatamente isso que foi profetizado. Jesus estava estabelecendo o reino de Deus. Jesus está a caminho de Jerusalém para fazer aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é impossível a qualquer ser angélico, aquilo que somente o próprio Deus pode fazer. E o que ele está fazendo em Jerusalém? Ele já disse, ele vai ser entregue. Observe como que ele termina. Volte a Marcos 10, quando ele termina de falar sobre isso, observe o verso 32. Ele começa a falar da sua morte. Ele diz: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Observe, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, meus irmãos, que palavra é essa? Eu consigo me imaginar ouvindo essas palavras? Depois de 3 dias. Até aqui o cenário é terrível. Imagine aquele que é o próprio Deus sendo entregue, zombado, cuspido, açoitado, a ponto da malignidade do ser humano matar o próprio Senhor. Mas ele diz: mas depois de 3 dias ressuscitará. Um homem pode ressuscitar? Alguém pode livrar-se das mãos da morte? Somente aquele que é o Senhor dos senhores,
somente aquele que é o próprio Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. Nosso Senhor não pecou. A morte não deteve. Para Deus, tudo é possível. A salvação conquistada por Cristo é obra do Senhor. Glórias a Ele por isso. Para Deus, tudo é possível. Para nós, tudo é exigido. É isso que Ele fala agora. É isso que Ele diz. Todos aqueles que deixaram tudo. Foi isso que Ele perguntou, foi isso que Ele propôs ao jovem. Abandone tudo. Foi isso que Ele disse para Pedro. Ei, largue essas redes e eu farei de você pescador de homens. Deixe tudo que é mais caro. O custo do discipulado. Observe. É deixar para confiar. Se você não deixar, você não confia. Jesus não fala muita coisa de como vai ser. Jesus não diz quais são os caminhos. Jesus não diz quais serão as provisões. Ele não diz como que vai ser a história. Ele diz uma coisa: me siga. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Este mundo presente que você ama tanto, essas riquezas são boas, vêm de minhas mãos, sim. Mas isso, você tem que deixar, para que você possa obter riquezas muito maiores. Riquezas muito mais abundantes. Meus irmãos, deixar para confiar na provisão de Deus. Deixar a sua provisão, deixar aquilo que para você é mais caro e valioso, para confiar na provisão que vem de Deus. Aquele jovem da conversa anterior tinha muito e não abandonou. Os discípulos também tinham, de repente não tanto quanto aquele jovem, mas também tinham. Mas eles abandonaram. Pedro declara isso no verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Qual é a grande evidência do discípulo? Se ele deixou tudo. A pergunta que nós temos que fazer: deixamos nós tudo para seguir a Cristo? Se a resposta é sim, meus irmãos, podem vir escassez, podem vir tempestades, podem vir tempos difíceis, desafios, mas aquele que está conosco, que nos prometeu riquezas muito maiores, neste tempo e no mundo por vir, Ele é fiel para cumprir, pois Ele é o próprio Deus. Meus irmãos, o que evidencia o discipulado é abrir mão. O que é exigido de nós? Tudo. E por fim, essa exigência não tem uma recompensa. Essa exigência não tem um tesouro prometido. Pastor, então não vale a pena. É verdade. Por isso que Jesus Cristo falou: tem recompensa. E tem algo muito maior. Por isso que Ele disse: aquele que deixa tudo não ficará de mãos vazias. Aquele que deixa tudo vai receber neste presente momento 100 vezes mais. O que você deixou? Casa, você vai receber outras casas para você repousar, que você nem imagina. Você deixou famílias, pai, mãe, filhos, os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, mais valiosos que você tanto amava. Por amor a Cristo, você receberá esses afetos também no corpo e na família de Cristo. Ah, pastor, eu não acredito. Eu sei. Às vezes somos como aquele homem, pai daquele jovem, daquele garotinho. Nós temos fé, mas a promessa de Cristo para nós é: siga-me, deixe tudo e venha.
pois eu sou o provedor na tua vida. Não apenas materialmente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as questões, em todas as características, em todas as relações. Para nós tudo é exigido e, por fim, para nós tudo é concedido. Hoje e no porvir. As bênçãos de hoje são como penhor, são como garantias de que as que virão nos serão dadas. Se você já está caminhando com Cristo, certamente você vai entender o que eu vou dizer. Se você já caminha com Cristo, você sabe o que é perder. Você sabe o que é abrir mão de muita coisa. E você também já sabe que o Senhor já te supriu em muitas coisas. Você já recebeu e tem recebido grandes coisas. Você sabe o que é ter família, mesmo não tendo uma. Você sabe o que é ter o afeto, muitas vezes não tendo recebido isso. Você sabe verdadeiramente que o Senhor tem suprido a tua vida em todos os momentos. No vale de sombra de morte, você não teme mal algum. Não porque você está olhando ao redor e está vendo coisas boas. Teu coração sente, mas você sabe que o Senhor está contigo. Então, por isso que nesse presente, as perseguições também estarão misturadas com essas bênçãos. Porque nesta presente era, o mundo está em tensão com os seguidores de Cristo. Assim como o mundo esteve em tensão com Cristo, está também numa grande tensão contra os seus seguidores. Por isso que o Senhor nos dará dádivas, não para que nós descansemos em berços esplêndidos, mas para que nós avancemos na batalha, para que nós encaremos essa luta, até que Ele venha, de uma vez por todas, colocar um fim a todo o mal. E existe o último inimigo a ser destruído, a morte. Podemos ter esperança? Sim, o nosso Senhor ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com Ele. Essa é a esperança. A pessoa que deixa casa, campos, família e tudo que é mais precioso por amor a Jesus, e por causa do Evangelho, pode sim, meus irmãos, esperar nesta vida, desfrutar desta comunhão com outros crentes, e encontrar acolhida nas casas, nos campos desses irmãos. Portanto, o que está prometido hoje é este acolhimento, e no porvir, a vida eterna. Se você voltar à pergunta do jovem, Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus responde, deixe e me siga, e você terá a vida eterna. Mas isso não é uma obra sua, isso é uma obra que eu estou fazendo. A graça que eu estou derramando sobre você te concede a vida e também a capacidade do discipulado. Exige de você algo que Ele mesmo supre para que você possa fazer. Portanto, meus irmãos, essa é a grande verdade do discipulado. Eu quero terminar esse sermão fazendo 3 aplicações. A primeira delas, descanse na obra impossível de Jesus na cruz. Enquanto a riqueza, enquanto os bens deste mundo, os amigos até que nós fazemos, enquanto as redes sociais, as redes de amizade que você tem, aquele amigo poderoso, que você se garante em alguma coisa, até mesmo no seu emprego. Enquanto isso é apenas uma falsa independência de Deus, porque tudo isso vem de Deus. Não coloque
Não coloque todas as suas coisas nisso. Coloque em Deus. Seja dependente de Deus, pois é isso que olhar para a obra impossível de Cristo produz em nós, uma total dependência de Deus. Que as palavras de Cristo ressoem em nossos ouvidos. Para nós, seres humanos, isso é impossível. Ao olharmos para a impossibilidade, que nós não temamos, pelo contrário, que nós descansemos nos braços daquele que é o Todo-Poderoso e que faz aquilo que não é difícil para Ele. Quando o Senhor fala com Sara, acaso existe algo difícil para mim? Não pense numa grande força que Deus tem que empreender para fazer aquilo. Não, pense em algo rotineiro. Algo que você faz sem problema algum. Não existe nada difícil para o Senhor. E, portanto, primeira lição nossa, que nós descansemos na obra impossível de Jesus na cruz. A cruz deve ser o lugar de descanso. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E cansados do quê? Sobrecarregados do quê? Sobrecarregados de tentarem obter o favor de Deus, de obrarem, de laborarem para que possam atingir a vida eterna. Segundo, descanse na obra providencial de Deus. A obra impossível foi a salvação. A obra providencial de Deus são as bênçãos do presente, as bênçãos desta era, que estão garantidas. Meus irmãos, isso é uma promessa. Deus disse aqui claramente que aqueles que abandonam todas as coisas recebem. Pastor, isso é muito sério. É. Mas como será? Deus não fala como será. Ele diz simplesmente que Ele estará, que Ele fará, que Ele usará todos os meios que estão à disposição dEle. Você sabe que no fundo, o que faz alguém não ir, não é porque desacredita do poder de Deus, ou porque desacredita de que Deus possa fazer. É porque, na verdade, confia na sua provisão. Não quer abandonar aquilo que é seguro, mesmo que seja bem menor. Há um ditado popular que diz: ninguém troca o certo pelo duvidoso. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Mas com o nosso Senhor, isso é o contrário. É muito mais garantido na mão dele do que na nossa. Você confia naquilo que você vê, muito mais do que naquilo que o Senhor falou? Ah, que fé pobre temos. Que fé pequena. Terceiro e último, a recepção do reino de Deus, ela é manifesta a nós, no modo como deixamos os bens mais preciosos que temos. Como que eu posso saber? Como que eu posso entender? Como eu posso saber, Senhor, eu tenho deixado? Senhor, a vida eterna é para mim? Observe como você tem deixado as coisas mais preciosas para você. E aqui eu quero fazer uma lembrança. Cristo abriu mão. Cristo deixou a sua glória para receber a autoridade e o seu povo. Cristo deixou tudo. Se encarnou para que recebesse o nome sobre todo nome, para que recebesse um povo, para que ele pudesse habitar no meio e conviver conosco. Meus irmãos, como imitadores de nosso Senhor, abrir mão, é a grande evidência do discipulado cristão. Abrir mão. Deixar.
aquilo que é mais precioso para você. Riquezas, relacionamentos, famílias, casas, conforto, sonhos. Abra mão de todos eles para seguir a Cristo. O que nos é exigido, tudo. O que nos é concedido, tudo. Compreende? Que Deus nos ajude nesse momento. Que Deus nos abençoe e nos guarde.